Pela força da palavra de Deus, queremos fazer a cada dia a experiência de sermos ressuscitados pelo Senhor no nosso coração. Hoje, o nosso estudo está no Evangelho de São João, capítulo 20. E é assim, com essa certeza de que o sepulcro está vazio e de que Ele está no meio de nós, que está começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde sobre nós nesse momento do estudo da palavra, orienta-nos, dê-nos a tua luz, nos esclareça aquilo que hoje é dúvida no nosso coração e, acima de tudo, Espírito Santo, consolida dentro de nós a força que é a palavra tua, a palavra de Deus. É o que te pedimos hoje nesta hora, Espírito Santo. Amém. Amém. E assim, na presença do Espírito Santo, nessa alegria, vamos refletir sobre o capítulo 20, que nos traz o evento que mudou a história, que mudou a minha e a tua história, a ressurreição de Jesus. Vamos ler juntos? João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Versículo 11. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui no versículo 17, meus irmãos, nós encontramos uma ordem. Eu anoto aqui a ordem na cor vermelha. E você pode anotar aí com a cor que você achar melhor, mas o nosso padrão aqui no programa, a ordem é a cor vermelha. Então eu estou anotando aqui essa ordem. Qual que é a ordem, Alexandre? Olha que ordem maravilhosa que Jesus dá. Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vai evangelizar, vai anunciar que eu estou vivo, vai anunciar que eu ressuscitei. Esta ordem é para mim e para você no dia de hoje. Então, versículo 18, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe tinha dito. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Explica para nós, Denis, vou perguntar aqui ao nosso biblista, professor Denis Duarte, explica para nós esse versículo 19, porque aqui o evangelista diz que eles estavam a portas fechadas por medo dos judeus.
vou pedir a você que você explique para nós esse simbolismo dessas portas trancadas. Afinal, por que eles estavam com tanto medo? Eles tinham acompanhado Jesus durante toda a sua vida, viram os milagres, os sinais de Jesus e agora estavam com medo. Isso é meio estranho, né? Então explica aí, esclarece para nós, por favor. Essa passagem é muito interessante. O autor sagrado nos relata que os discípulos estavam a portas fechadas e que era noite. E eles estavam com medo dos judeus, aqueles judeus que haviam condenado e matado Jesus. É óbvio que eles estavam com medo. É compreensível isso. Afinal de contas, eles eram seguidores de Jesus. E estavam com medo de sofrerem a mesma condenação e também a morte, como Jesus sofreu a morte. Por isso estavam ali escondidos, na noite e com as portas fechadas. Mas, por outro lado, tem um negócio interessante aí, minha gente. Esses discípulos já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Afinal de contas, Maria Madalena já tinha visto o ressuscitado e já tinha contado para eles. Alguns dos discípulos, inclusive, já tinham ido ao sepulcro e visto o sepulcro vazio, mas mesmo assim eles continuavam com medo. Por quê? Se eles já sabiam, já tinham informação que Jesus havia ressuscitado. É que não basta apenas saber dessa informação. Não basta apenas saber que Jesus ressuscitou. É preciso ter uma experiência com o ressuscitado. Não basta apenas receber uma informação, é preciso viver isso. É preciso experimentar. Para sair dessa escura noite em que estavam os discípulos, é preciso experimentar o sol nascente que veio nos libertar, que veio nos salvar. Isso é importante para nós que fazemos esse estudo. Que nós experimentemos Jesus ressuscitado e assim possamos sair da noite escura talvez que estejamos nela, sair do medo, sair desse esconderijo, pois Jesus nos liberta e Jesus nos salva. Muito obrigado, Denis, pela resposta. E é isso, queremos pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós e dai-nos essa força, cada vez mais essa coragem de testemunhar a força, a beleza, a riqueza que é o Evangelho. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Versículo 20. Dito isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Aqui no versículo 21, temos um princípio eterno, uma lei que rege, porque no reino de Deus é assim. Jesus foi enviado pelo Pai e Jesus agora nos envia. Como meu Pai me enviou, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Aqui no versículo 21, temos, portanto, uma lei. Assim que funciona no reino de Deus. Somos enviados por aquele que foi enviado pelo Pai. Versículo 22. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Aqui, versículo 22, eu anoto com a cor verde porque temos essa promessa maravilhosa. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito de Deus. Jesus sopra sobre mim, sobre você, sopra sobre a nossa vida. Recebei o Espírito Santo. É a promessa para mim e para a tua vida. Versículo 23. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Aqui, versículo 23, temos também um outro princípio eterno. No reino de Deus é assim. Deus instituiu o sacramento da ordem, né? E os nossos sacerdotes, os nossos bispos, o clero, Deus conferiu a esses homens de Deus essa autoridade, né, de perdoar os pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Diante desta palavra também a gente dispõe o nosso coração a procurar o sacramento, né, da confissão, da penitência, da reconciliação. Vamos prosseguir, versículo 24. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei.
Ei, Tomé, né? Vamos lá, versículo 26. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. E estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Olha aqui, versículo 27, anota com a cor vermelha, é uma ordem de Deus, uma ordem que foi para Tomé, mas hoje também é uma ordem para mim e para você, uma ordem da palavra. Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão para mim, você que está sofrendo aí e achando, Deus me abandonou, olha para mim, toca no meu lado, não sejas incrédulo, creia. Versículo 28, Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, versículo 29, creste porque me viste? Bem-aventurados que viram, os que não viram e creram. Aqui no versículo 29 temos um outro princípio. É assim que funciona no reino de Deus, um princípio eterno. Bem-aventurados que não viram e creram. Aquele que não viu, nada disso, mas acredita, crê nisso, ele é um bem-aventurado. Isso não muda, meus irmãos. Versículo 30. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aqui no versículo 31, encerrando nossa leitura de hoje, temos uma promessa. E essa promessa a gente anota com a cor verde. Crendo em Jesus, temos a vida em seu nome. Pela fé, nós tomamos posse da vida. Então é assim, meus irmãos, eu vou agora aqui terminar anotando, fazendo as minhas anotações. Retome aí a sua leitura, leia novamente e vai vendo, colha de Deus a mensagem, como colocar em prática, tá bom? Vou aqui fazendo as minhas anotações, me despeço de você. Até o próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Um forte abraço para você. Novplay.com. Assine já!